Este episódio pode gerar gatilhos relacionados a eventos canônicos da infância e adolescência. Caso esses períodos sejam muito delicados para você, considere ouvir outros episódios do Sapa Justa. Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, boas-vindas ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela, e sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. E antes de começar, vamos para um recadinho. Agora o Sapa Justa está oferecendo um conteúdo extra exclusivo para nossos apoiadoras e apoiadores. Agora quem gosta muito do Sapa Justa pode ter, além de ajudar o conteúdo no Apoia-se, ter conteúdo extra. Então, se você gosta do Sapa Justa e acredita nesse projeto, considere se tornar uma pessoa assinante e apoiadora do Sapa Justa. Para nos apoiar é só entrar no apoia-se/Sapa Justa. E agora aqui, duas queridas que eu gosto muito de ter aqui no meu podcast. E achei que a gente teve uma sincronia muito legal da última vez que a gente gravou e eu chamei as duas juntas de novo. Por favor, Hanna, se apresente pra gente. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui de novo no Sapa Justa. Eu falei que ia voltar e voltei. Eu sou Ana Claudino, eu sou criadora das redes Sapatão Amiga, no Instagram, no Twitter, no TikTok, no YouTube, onde você quiser me procurar. Eu sou publicitária, sou do Rio de Janeiro, sapatona, cis, preta, moradora do subúrbio do Rio, sou mestre em políticas públicas e direitos humanos pela UFRJ. A última vez que eu vim aqui ainda não era. Também sou autora da 4ª capa do livro da Aldeia Lorde, sou sua irmã. Trabalho lá no Sapatão Amiga com informação com bom humor. E é isso aí da vida que a gente está fazendo. Só isso tudo, né? Muito bom. Bia, por favor, se apresente aqui para quem ainda não conhece a Bia aqui no Sapa Justa. Oi, gente. Para você que chegou agora, que acabou de começar a ouvir o Sapa Justa, eu sou a Bia Carmo, sou uma mulher negra, cis, meus pronomes são ela e dela. Eu sou a voz do podcast Tem Uma Ex e estou muito feliz por estar aqui. Eu não tenho esse currículo tão vasto quanto o da Ana, mas só de estar junto nesse momento já me sinto totalmente privilegiada por isso. Muito bom estar aqui, muito obrigada pelo convite. Duas maravilhosas. Agora eu vou ter aqui uma pequena função de tentar explicar o tema. E eu já agradeço porque eu acho que eu chamei pessoas que eu imaginei que iam embarcar comigo nas maluquices que eu invento aqui. Vou dar um contexto para explicar o tema, né? Aquele momento que você quer relaxar e ver coisas leves. Eu estava assistindo De Volta aos 15 com a Maísa no Netflix. E aí, parte de mim teve vários momentos lá que eu achei interessante e tal, só que eu fiquei pensando, se eu voltasse com a cabeça de hoje aos 15. E aí um dia, numa uma reuniãozinha aqui na minha casa, eu perguntei isso para os meus amigos que estavam aqui, e isso virou um debate filosófico muito interessante. Eu falei, gente, vou levar isso para o podcast, porque eu achei que deu um desdobramento interessante. Então, meio que inspirado nesses filmes de viagem do tempo, de você voltar para uma idade com a consciência que tem agora, coisa que a gente nunca poderia fazer, mas a gente pode aqui explorar no sentido de perguntas. Eu resolvi fazer pergunta para nossas duas convidadas nesse sentido. Só que eu comecei pensando na adolescência e falei, não, vou ficar mais complexo. E aí eu separei em 3 fases. Vão ser perguntas da gente fazendo essa viagem para o tempo na infância, depois perguntas para a gente fazendo essa viagem no tempo para a adolescência, e depois perguntas aqui no presente. É uma coisa meio psicodélica, sabe? Bora. Então, bora começar? Aí eu vou perguntar aqui e as duas respondem. Se achar que não tem nada a ver a pergunta, a gente pula também. A gente vai construir. Então, nesse contexto... Não, vamos começar com o básico, assim, né? Pra gente ir aquecendo a nossa mente, nossa memória também, que é importante. Eu queria saber de vocês o que vocês queriam ser quando criança. É uma pergunta clássica. Posso falar? Pode ir, Bia. Enquanto isso, eu vou refletindo aqui. Gente, eu quis ser muitas coisas, muitas.
Mas a primeira, que é uma coisa que minha mãe sempre fala, quando eu tinha uns 5 anos, sempre que me fazia essa pergunta, eu falava que eu queria ser caminhoneira. Uma ironia da Ah, vida, não é? Destino! um sonho realizado. Aí eu falava isso, eu quero ser caminhoneira, e eu achava incrível viajar pelo Brasil de carro, não, caminhão que é gigantesco, eu achava incrível. E aí depois eu fui crescendo e quis ser muitas coisas envolvidas com arte, assim, quis ser cantora, já quis ser atriz, e hoje eu sou advogada, tem tudo a ver, né? Mas era isso, essas coisas. Mas eu sei que você canta bem, viu? E ó, já tá no caminho, podcast, ser cantora. Não é? É. Gente, eu não lembro exatamente o que eu queria ser quando eu era criança, porque eu já quis ser muita coisa, sou geminiana, então eu sempre quis ser muita coisa. Até eu encontrar a comunicação, né? Eu decidi fazer comunicação com 15 anos de idade. Eu tava até falando isso com uma amiga hoje, que também é publicitária. Ou eu seria publicitária ou eu seria baterista. Talvez aí no multiverso eu seja baterista em algum momento, assim, né? Já temos uma banda aqui, eu e Bia. Não é? Mas eu sempre gostei muito de fotografar quando eu era criança, inventar histórias com as minhas Barbies, os meus bonecos, assim, né? Era muito nesse sentido, assim. Mas nada assim, uma profissão fixa. Eu sempre gostava muito disso. Muito bom. Eu também gostava muito de inventar história com bonecos, mas eu queria ser médica. Falei que minha mãe queria ser médica. E aí ela descobriu que eu queria ser médica porque a minha médica pediatra, ela tinha sotaque de português de Portugal. Ah. E aí eu achava que se eu fosse médica eu ia falar igual ela. A lógica que eu tinha de criança. Agora eu queria perguntar assim, ó, na viagem do tempo, Aham. se vocês pegassem a criança que você foi e transportasse ela para os tempos atuais aqui, qual que seria a coisa que você ia mostrar para ela que ela ia achar mais legal? Imagina você criancinha aqui, você tem que mostrar alguma coisa. Pode ser uma coisa que você tem, ou alguma coisa moderna do mundo, ou alguma coisa tipo, meu sonho era ter, sei lá, um carro. Aí você mostra, olha, tem um carro. O que vocês iam mostrar para a criança que vocês foram no passado? Eu acho que eu fui um pouco drástica enquanto você falava, eu pensei que ia mostrar terapia. Nossa, nossa. É pra deixar feliz, pra traumatizar. É tipo, é isso que te espera no futuro. Se prepare, tá? Mostrar terapia pra criança, ela, quê? Eu acho que eu ia mostrar os streamings, assim, porque quando eu era criança, eu falo de signo o tempo todo também, né? Eu tenho Lua em Áries, então eu sou muito impaciente. Eu odiava ter que esperar para assistir uma coisa na televisão. E agora você pode ver o que você quiser, a hora que você quiser na televisão, sabe? Você liga lá a televisão no streaming da vida, que eu não vou citar nomes que não estão pagando a Letícia, e aí a gente bota lá e qualquer coisa, tu vê em qualquer horário. Eu acho que eu iria mostrar isso, assim. As televisões smart, sabe? Que eu lembro que quando eu era criança tinha... eu não lembro o nome disso, não sei também se vocês vão lembrar. Tinha uma que era tipo uma televisão smart, do início dos anos 2000, que era vendida, assim, era meio que uma televisão diferente, acho que não foi muito pra frente, enfim. Mas aí eu sempre quis ter aquilo, só que era extremamente caro. Eu acho que eu mostraria a televisão, além da terapia. Terapia e streaming. Ela continua com a terapia, além da terapia, entendeu? Fala assim, essas duas coisas vão ser muito importantes para sua sobrevivência no futuro. Os streams e a terapia. E beber água. Gostei, boa resposta. E você, Bia? Eu acho que eu mostraria a minha casa. Tipo, não é uma casa própria, mas é a minha casa, entendeu? É uma coisa que... Eu sempre fui uma criança que brincava sozinha. Eu sou filha única, talvez seja por isso. Mas eu gostava, não achava ruim. Eu gostava de brincar sozinha. Então eu acho que a minha criança ficaria muito feliz de ver, caramba, agora tem um lugar que eu posso brincar em todo canto, em todo momento. Eu acho que seria isso, ia ser bem mágico. Ai, gostei da sua resposta. E você? Eu acho que eu ia mostrar minha casa também, mostrar que eu tenho 6 gatos. A minha criança ia ficar muito feliz, porque ela era doida pra ter bicho. Eu roubava bicho na rua e cuidava na garagem do prédio. E minha mãe não deixava ter bicho de jeito nenhum. Eu acho que a minha criança ia ficar bem feliz vendo que eu arrumei não só um, mas 6 gatos. Gente, superou. 6 gatos, eu tenho 9. Não tenho... Ah, 9? Sério? E mais cachorro?
são 9 gatos e 3 cachorros, mas os gatos não necessariamente por escolha minha. Eles que escolheram morar na minha casa. Então, Ah, é assim que o gato funciona. aqui, tipo, eu moro numa casa e aí é aberto, né? Tem quintal e tal. E os gatos acabam entrando. E geralmente tem uns que ficam. E quando o bichinho entra, gente, eu não tenho coragem de botar o bichinho de volta na rua, sabe? Uhum. E aí fica aquela meia coisa, assim, né? Mas eu espero que agora pare, porque a ração tá cara. Só um desabafo aqui. Muito bom. E acho que eles devem espalhar. Olha, aquela casa ali, pode ir que é firmeza. É, né? Aí, Vamos pra lá que lá a gente pode ficar. Vocês acreditam que eu tive um gato que ele trouxe outro gato com ele? O nome dele era Caio Renato, ele já faleceu. E Caio Renato um dia foi na rua e trouxe um outro gato com ele e mostrou onde era a ração. fala, o que que é bom? Eu acho que realmente tá acontecendo isso. Tá rolando aí no grupo de zap aí dos gatos daqui da rua, tá rolando ali, ó, ração grátis ali, vai lá que ela fica. E acho que tá rolando alguma coisa nesse sentido. Pode ir ali na casa dela, que aquela ali é amiga, ela vai deixar você entrar. Agora, uma pergunta mais profunda, né? Você acha que a criança que você foi se sentiria bem, se sentiria segura com a adulta que você é hoje? Tan, 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 né? O silêncio. Gente, só altas reflexões aqui hoje, eu achando que ia ser leve. E acabou que esse tá sendo mais difícil. A Letícia arrumou pra gente, hein, Bia? Total. Eu tenho isso, eu começo a falar assim, não vou falar um tema leve, aí eu levo para umas coisas mais profundas. A lição da história desse episódio é: vão pra terapia, né? E assinem streamings. E assim, É. Gente, super profunda essa pergunta. eu acho que sim, eu acho que a criança que eu fui se sentiria orgulhosa de quem eu me tornei, porque ela ainda faz parte de mim, ainda tem essa criança interior que é curiosa, que é corajosa, que é aguçada, de sempre buscar, de sempre ir. Eu tava até falando com uma amiga minha esses dias que eu tô querendo lançar o livro da minha dissertação, né? Quer dizer, publicar minha dissertação em livro. E ela falou assim, poxa, que legal, como é que faz isso? Aí eu falei com ela, o nome dela é até Grazi. Eu falei, Grazi, eu não faço a mínima ideia, mas eu vou atrás disso, como tudo na minha vida. Que eu não fazia a mínima ideia sobre como fazer, porque ninguém ensina nada pra gente, né? E aí eu vou atrás disso, assim. Eu acho que a minha criança interior, a criança que eu fui também era muito assim, eu ficava pelo quintal da minha casa, descobrindo as coisas, descobrindo o quintal, indo atrás das coisas, assim, né? Eu gostava muito de... Isso era ruim, que eu fui criada pelos meus avós. Era ruim pros meus avós porque eles tinham um gasto, assim, mas às vezes eles me davam, tipo, esses eletrônicos da vida, e às vezes eu desmontava pra ver o que tinha dentro, assim. Mas eu parei de fazer isso com 6 anos de idade, não foi muito tempo, não. Mas, assim, eu acho que seria nesse sentido, sabe? Que massa. Achei bem bonita essa resposta. Eu acho que eu vou muito pela linha do pensamento da Ana também. Eu acho que a minha criança ia se sentir segura. Pensando na minha trajetória, eu acredito que o momento que eu mais fiquei distante de mim, e por procurar, né, quem eu sou, foi na época da adolescência. Eu me vejo muito conectada, assim, com quem eu fui na infância. Também pela questão de que eu faço análise, né? E na análise é muito isso, tudo que acontece na infância sempre volta. Então eu acho que sim, eu meio que consegui ir atrás dos meus, não dos meus sonhos, mas ir atrás dos meus princípios, dos meus valores de criança, assim, de coisas que eu acreditava, de tentar não ser uma pessoa escrota e fazer o que tá na minha possibilidade de ter um mundo um pouquinho melhor com o que eu posso, sabe? Com as minhas ferramentas. Eu acreditava muito nisso, eu acho que ainda acredito também. Eu gosto muito desse caminho que vocês foram. Acho que a pergunta, quando eu pensei, é muito por aí mesmo, porque eu, um processo tanto em terapia e até com podcast também, eu sempre vivo fazendo essa volta à minha infância e fazendo essas pazes de novo, porque eu me conecto muito com a criança que eu fui atualmente, mas foi um processo difícil de chegar a isso. Eu acho que também essa pergunta também vem de um lugar que o povo fala muito hoje em dia, coisas que nós LGBT somos ameaças para a criança, sendo que eu acho que eu, assim como as crianças que existem atualmente, não eu que fui, mas se sentiriam muito confortável perto de mim, porque eu não traria nenhum tipo de imposição que os adultos traziam para mim quando eu era criança. Então, eu sempre penso em, tipo, nossa, essa Leticinha que eu era ia ficar bem de boinha, porque eu não ia encher o saco dela.
Isso é muito assim, né? No outro dia eu escutei uma fala que é isso, né? A gente que é LGBT, né? A gente que é sapatão, a gente já tá propondo uma nova sociedade só pela gente ser o que a gente é. A partir do momento que a gente assume a nossa identidade, a gente já está propondo uma outra forma de sociedade, de viver. Então, quando a gente lida com crianças ou lida com pessoas mais novas, a gente tem esse cuidado de cuidar daquela pessoa, acolher aquela pessoa, escutar aquela pessoa, né? Da forma que nunca escutaram a gente, né? Que nunca cuidaram da gente, assim, né? Desses atravessamentos que a gente teve na infância, na adolescência, né? E tal. Isso é bem importante, assim, né? Eu, quando vejo alguém mais novo do que eu sempre tento ajudar da forma que não me ajudaram quando eu tinha aquela idade, sabe? Sim, super. Mas vamos agora então para entrar aqui na fase da adolescência. A fase que a gente não quer entrar, não quer voltar, mas a gente vai voltar hoje. Você sabia que na terapia, depois que você faz as pazes com a sua criança interior, você tem que fazer as pazes com a adolescente que você foi, né? Eu não fiz ainda, não. Nossa, eu vou ficar uns 3, 4 meses falando disso. Ela vai perguntar, por que você tá falando? Ah, é porque eu participei de um podcast, fizeram umas perguntas, E a Letícia falou que ia ser uma coisa leve, né? me deixou toda engatilhada. Não são poucas pessoas que me mandam mensagem falando que foram levar as coisas do podcast para terapia. O de autoestima que você participou, então, Ana, é assim, até hoje me manda. Eu falei, nossa, eu levei pra minha. Com a Mafê. Com a Mafê. Nossa, aquele dia foi. Até hoje eu recebo mensagem das suas seguidoras que escutam e vêm falar comigo, assim. E esse podcast tem muito tempo já que a gente fez, né? Tem muito tempo. Acho que foi o primeiro, não foi? Foi o primeiro que você participou aqui. E até hoje as meninas vêm falar que escutou, tanto eu quanto a Mafê e tal, gente. A Mafê que era do Imensa? Uhum. Que massa. Se eu tiver que mandar esse tema pra terapia, depois eu mando o boleto pra Letícia. Não manda, que eu tô desempregada. Vamos aqui voltar pra adolescência, sim. E depois a gente resolve na terapia. É pra isso que a gente faz terapia. Tá, bora. Viagem do tempo aqui, agora vamos pra adolescência. Eu já começar com pedrada. Quais são as coisas que você se preocupava excessivamente quando tinha, assim, por volta de 15 anos, na adolescência e tal, mas que hoje você percebe que não era tão importante assim? Eu acho que até hoje eu vivo nesse processo de olhar pra, sei lá. Eu vejo, por exemplo, antes da pandemia, em 2019, que eu me preocupava com umas coisas que veio a pandemia, veio o retorno de Saturno, veio tudo assim, e hoje em dia pra mim não é tão importante assim. Eu acho que desde lá naquela época eu me preocupava muito com a opinião das pessoas, né? Eu tinha muito medo, ainda me preocupa um pouco, tô trabalhando isso na terapia, porque eu acho que isso é algo que demora muito pra você sair e as coisas não são lineares, mas eu acho que eu tinha muito medo de falar, eu era muito tímida. E principalmente na escola, às vezes eu sabia a resposta e eu tinha medo de falar. Eu tinha medo de falar qualquer coisa, de me expor, assim. Eu sempre tentava ficar quieta para passar batido nas coisas, assim. Hoje em dia isso não é, mas assim, né? Eu não tenho mais essa timidez dessa forma, sabe? Eu acho que eu me preocupava excessivamente com o meu corpo quando eu tinha 15 anos. Esses padrões que estão voltando hoje, né? De ter um corpo extremamente magro, roupas muito apertadas, enfim. Eu me preocupava bastante com isso e eu achava que o colégio era tudo, que era todo o universo que existia. Então eu considerava tudo que envolvia esse ambiente muito importante, muito necessário. Então se alguma coisa acontecia, era o fim do mundo pra mim. E hoje, pô, obviamente, né, já assim que a gente termina o ensino médio, a gente percebe que existe um mundo muito maior que o colégio. Claro que tem coisas que causam muitas dores, mas que não vai determinar quem nós somos, sabe? Que a gente é muito maior do que aquilo lá. E questão do corpo, então, sempre vai ter alguém pra dizer que eu tenho que melhorar isso, que tenho que melhorar aquilo, que eu tenho que buscar tal padrão. Só que na real, enfim, hoje eu já percebo que o meu corpo é do jeito que ele é e tem que ser feliz desse jeito. E ainda acho que por conta da pandemia, assim, que fortaleceu também esse meu pensamento de, cara, tem coisas tão mais importantes, sabe? Pra dar valor, pra se preocupar. Então acho que é isso. Me identifico muito com a fala de vocês, que também uma coisa tá meio que ligada à outra com essa identificação. Acho que todo mundo que viveu nessa fase, né, de anos 2000, talvez ali,
Era absurda essa questão do corpo, né? A gente sofre com isso até hoje, eu sofro com isso até hoje. Desses resquícios dessas coisas, mas com certeza, nossa, era muito pesado. E alguém tinha que falar, olha, tá todo mundo doido nessa era que nada faz sentido. É uma maluquice completa. Não façam isso, a Britney não tá gorda, sabe? Vamos parar com essa história. E se tivesse também, né, era tipo uma parada, mano, foda-se. Não digo assim, não que esteja, mas assim, a comparação era absurda, né? Sim, 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 sim. Sabe uma coisa, um trauma de adolescência que até hoje eu tenho, assim, vamos lá pra bad das terapias. Gente, até hoje eu tenho, assim, um incômodo de passar na frente de um grupinho de pessoas. Porque eu sempre fui caminhoneira, assim. Eu sou baixa, mas assim, eu tenho 1,63 m, mas eu... 1,65 eu acho. Não vamos diminuir, vamos aumentar. 1,65 até que eu lembro, assim. E eu sempre fui forte, assim, né? Então as pessoas tinham medo de bater de frente comigo, sabe? De chegar e olhar, ó, sapatão, olhando na minha cara. Mas elas falavam por trás, elas comentavam quando eu passava e falavam de risadinha. E naquela época eu nem sabia ainda que eu era sapatão, eu nem sabia que era isso. E já estavam dizendo que eu era sapatão. E até hoje isso fica, às vezes, pra mim, sabe? De passar... Sabe que é inconsciente, saca? Tipo... Às vezes, principalmente quando é adolescente. Tem uns adolescentes, assim, num grupinho, eu fico meio que com receio de passar na frente deles. E de, sei lá, de falarem alguma coisa pra mim ou de me zoarem. E eu falo, pelo amor de Deus, eu tenho 32 anos. Isso ainda fica dentro da gente, né? É muito doido isso. Eu acho que isso não passa. Eu assisti alguma série que mostrou uma cena dessas, que a pessoa passou por um grupinho de adolescentes e veio tudo de novo. E aí ela se viu já com todo mundo zoando, sabe? Eu acho que não tem como, acho que acaba voltando mesmo. Eu também, quando eu passo por um grupinho adolescente, gente, a questão é... Eu tenho medo de adolescente. Eu também tenho, porque eu não sei o que vai acontecer, entendeu? Eu tenho medo de repente, me filmarem. Eles filmam a gente. E aí eu viralizar de uma forma muito errada, sabe? Eu tenho muito receio, porque agora eu sei que, comparado com eles, eu sou tiazona. Eu sou tiazona. Eu aceito isso, enfim. Só que eu não sei até que ponto eu sou a tiazona legal ou que eu sou a tiazona que eles vão zoar, entendeu? A cringe, né? Que fala as coisas e eles ficam, mano, você fala igual a minha mãe, sabe? Uma coisa assim. Tipo assim, você tá lá de boa no shopping, curtindo seu almoço, aí pegam uma foto sua e botam solidão ou liberdade. Meu maior medo, gente. Nossa, E tipo assim, por só favor. tá ali de boa, curtindo um lanche, tá ligado? Aí eu colocar alguma coisa assim, não quero ficar assim quando eu for idosa. Nossa! Porque pra eles, entendeu? Eu morro de medo dessas coisas, gente. Eu acho que é uma coisa difícil de superar mesmo, que a gente vai ficar talvez até velhinha passando com medo de adolescente. Você não falou a você se você tem esse medo também. Medo de adolescente? Tem super. Mas assim, eu acho que eu tenho medo de adolescente em bando. Pra mim, adolescente é igual torcedor de futebol. Um torcedor de futebol é ok. Um torcedor em bando eu tenho medo. Mas no nível de, tipo assim, pode ter um monte de torcedor que não vai fazer nada. Mas eu acho que a pessoa fica no... Um alerta, né? E tipo, no mecanismo de massa, assim, sabe? Uhum. É porque eu tenho um trauma que eu tive aqui em Belo Horizonte, que eu tava passando perto de um monte de torcedor e um torcedor do Cruzeiro levou uma bueirada, assim, uma tampa de bueiro na cabeça. E eu fiquei com isso marcado, porque foi bem bizarro, né? E aí, eu acho que com adolescente é tipo assim, também. Um adolescente, às vezes você vai trocar uma ideia com um adolescente sozinho, eles são super gente boa, eles estão, assim, ó, muito mais conectados. Tem uns que estão, nem todos, né? Acho que tem os que são conservadores, mas tem uns que estão, assim, letrados em tudo, estão falando super bem. Mas se eles estão em conjunto, tem medo até de almoçar sozinha. Cara, isso é real, assim. Mas eu acho que isso é do ser humano no geral, não é só adolescente, né? A galera, quando ela tá em grupo, parece que esse povo se sente mais à vontade pra fazer merda, sabe? Patriarcado, né? Tem sempre uma coisa bem forte por trás. Tipo, capitalismo tardio, essas coisas todas. Sim. Vamos ver se eu consigo melhorar um pouquinho aqui com outras perguntas, que a adolescência tá deixando todo mundo para baixo. Mas queria ver se a gente lembrava, assim, queria saber de vocês quais que eram, assim, as suas paixões, interesses ou até talentos que vocês tinham na adolescência, mas que vocês acham que vocês acabaram não dando tanta atenção hoje ou deixaram de lado.
Isso porque ela falou que ia deixar mais leve. Eu fui pensando na pergunta e percebi que não era tão leve assim. Gente, eu acho que eu abandonei a música, assim, né? Eu tocava violão, tocava bateria. Até hoje tenho os instrumentos aqui em casa, mas a minha bateria ela ficou velha, né? Porque a pele fica velha, enfim, e é caro pra trocar. Mas é meio que eu fui desistindo desse sonho. Eu sempre gostei muito de música, desde sempre, assim. Eu tive muita facilidade de pegar o violão, mas mais facilidade ainda de aprender a bateria do que a violão e guitarra. E eu sinto às vezes falta, assim, de um dia ainda conseguir grana para trocar as peles da minha bateria e montar a minha bateria de novo ou comprar um outro modelo de bateria, assim, né? Eu acho que isso meio que eu deixei para trás, assim. E toda vez que eu penso em desistir de algo que eu gosto muito, eu sempre penso nessa história, sabe? Que, tipo assim, pô, na adolescência eu tive que largar a música para fazer o vestibular, né? Porque aquela coisa de você tem que passar no vestibular e aquela pressão. E hoje em dia eu não quero mais largar as coisas que eu gosto, sabe? Mas, enfim, esse é um arrependimento que eu tenho daquela época. No meu caso, eu não sou alta, eu tenho 1,60 de altura, mas eu praticava natação e praticava mesmo, assim, fazia competições e tal. E aí isso acabou que eu fui deixando para depois. Eu era muito competitiva, também tinha esse ponto, e aí eu resolvi parar por isso. Mas era algo que eu gostava muito, eu acho que era só trabalhar a questão da competitividade, né? Não precisava parar de fazer o que eu gostava. E eu gostava muito de atuação, eu fazia teatro. E isso eu deixei também por conta disso, de vestibular, tem que estudar, tem que fazer algo que dê dinheiro, né? Esses pensamentos super nada a ver. E aí abandonei. Acho que. Ai, acho triste. Tá vendo, gente? Pensar na adolescência é muito triste, porque é um momento determinante de que a gente vai ser depois. Logo, logo a gente vai sair dessa fase. Me perdoa, gente, por favor. Só uma pergunta que eu fiquei curiosa. Não tem nada a ver, não, mas a altura tem alguma coisa a ver com a natação? Geralmente são pessoas mais altas, né, que fazem natação. Então as mulheres geralmente têm 1,70. Então eu era bem menor. Só que eu era rápida mesmo assim. Eu era boa, era boa. Podia estar em Paris 2024, me aposentando, minha última Olimpíada. Já pensou, gente? Que delícia, hein? Natação também foi uma parada que eu fiz na infância e eu era muito boa. E só que aí no caso não foi eu que desisti, foi que a única academia que tinha no meu bairro fechou. E aí faltou só o nado borboleta para eu aprender todos os nados assim. Eu tenho as medalhas até hoje guardadas no meu armário. Ah, eu tenho também. Quando tinha essas competições da escolinha lá, né, de natação, nossa, eu tirava em primeiro lugar, era ouro, prata direto. Só que aí fecharam a academia e, tipo, não tinha mais outro lugar para fazer. E a minha avó meio que não me levou mais em outro lugar, porque outro lugar que tinha era caro, era longe, enfim. E meio que também natação foi. Eu podia ser nadadora, eu podia ser judoca também, eu fiz judô. Eu saí do judô para tocar bateria, né? Eu tive uma lesão quando eu era adolescente, e aí o fisioterapeuta falou que se eu continuasse insistindo, talvez quando eu ficasse adulta, mais velha, eu poderia de fato ter um problema sério no calcanhar, né? Por causa das coisas e tal. Aí eu tive que parar. Aí saí do judô para entrar na bateria e parei com a bateria, enfim. Mas é isso, né? Continuo. Pelo menos com o Sapatão Amiga eu não parei. Nossa, eu amei essas duas estrelas da natação. Eu aprendi a nadar tem, sei lá, 4 anos. Eu não sabia nadar nada. E aí eu sou muito ruim, mas eu gosto de nadar. Será que você é ruim? Talvez você não seja ruim. Eu acho que eu sou alta, Talvez mas. você só exige muito de você. Pode ser também. Mas eu também acho que a gente não tem que ser bom em tudo que a gente faz, não. Os seus hobbies podem ser ruins. Então, tipo, nadar, acho gostoso. Total. Então tá, pra gente sair dessa fase da adolescência, pra gente não ficar sofrendo aqui, eu vou fazer a última. Queria saber se a gente voltasse pra adolescência e pudesse, assim, dar de cara lá com a adolescente que você é. O que você falaria, assim? Deixaria uma mensagem, uma palavra de encorajamento? Eu acho que eu faria igual aquele cara de Volta aos 15, eu esqueci o nome dele. Que ele tá junto com a Maísa e ele sabe que eles são viajantes do tempo. Eu esqueci o nome do personagem, mas ele anota os times que venceram a Copa, todos os presidentes, ele anota tudo pra poder apostar. Eu faria isso. Eu pegaria todos os jogos de bicho, todas as vencedoras do jogo de futebol, todas as eleições, tudo. Ia botar lá pra ela, ó, aposta nisso aqui, vai lá. Prático, né? Gostei. Quer ter dinheiro no futuro. É isso que você vai precisar, ter dinheiro. Mas o futuro não mudaria? Aí é o paradoxo.
ia criar uma outra linha do tempo, mas que não necessariamente eu faria parte dela, né? Tem isso também. Que no De Volta às 15 tem muito isso, assim, né? Na segunda temporada eles exploram que a Maísa vai, quanto mais ela mexe, mais ela fica ferrada no futuro, né? É o efeito borboleta, né? Talvez isso seria bom porque talvez alguns presidentes mudariam, né? Tipo, Bolsonaro, Temer, algumas coisas não existiriam. Alguém voltando no tempo e avisa a Dilma. Dilma, não bota esse homem como teu vice. Não é? Qual que foi o evento que a gente poderia evitar para ter passado o que a gente passou? O aumento das passagens em 2013. A gente podia falar, abaixa a passagem agora, que tudo começou ali. Não vai aumentar a passagem não, bota ônibus de graça, catacra livre, pra todo mundo, vambora. Mas aí a gente já fala isso há tanto tempo, tem pedido de catraca livre e ninguém faz nada. Não, mas a gente poderia avisar o PT, né, que o Temer ia ser cilada. Mas será que não dava pra perceber? Aquelas começam... Uma coisa tão óbvia, não é mesmo? Eu acho que eu falaria, gente, não deixem o dinheiro de vocês na poupança, que vai vir um cara que todo mundo vai se encantar porque vai achar ele bonitão. Ele vai tirar o dinheiro de todo mundo. O nome dele é Fernando Collor. Gravem esse nome. Mas você era adolescente, não era Collor, Bia? Eu acho que nem tinha nascido. Uai. Porque eu falei assim, que melanina que fica jovem. Porque isso mudou tudo. Tudo mudou tudo, né? Tipo, sempre vai ter alguma coisa que mudou. Só que muita gente ficou bem receosa, assim, com as questões por causa desse homem. A gente tem que voltar mais ainda, antes da gente... Não, aí vai na ditadura, tipo, a gente vai voltar. República. A gente tem que voltar, nas invasões portuguesas. Exatamente. Sei lá, dá uma bazuca na mão dos indígenas, atira ali. É o demônio, mata todo mundo. Não deixa descer ninguém. Pronto, acabou. Não deixa esse povo entrar, que esse povo é a morte. Gente, não estamos também culpabilizando os indígenas pelos problemas no Brasil, tá? Não, lógico que não. Vamos dar esse adendo aqui. A gente tá falando de portugueses mesmo, tá? Vamos deixar claro. E da médica da Letícia, que tem sotaque português também. Eu tenho uma grande audiência em Portugal, mas colonizadores, o que eu posso fazer? Eu acho que eu faria igual aquele meme do TikTok, que ela volta no tempo e fala assim, você é sapatão. Então... Esse vídeo é muito bom, é ótimo! Gente, eu tenho certeza que eu faria isso. E eu acho que eu faria a mesma cara de antes. Que você tá falando? Que papo é esse? Eu farei isso. Muito bom. Boa. E você, Lê? Talvez uma coisa bem pro lado da terapia aqui, mas eu ia falar assim que você conseguir juntar minimamente um dinheiro, saia da sua casa o mais rápido possível, que a sua qualidade de vida vai melhorar bastante. E você vai ter uma relação melhor com seus pais. Profundo, né? Você conseguiu fazer isso? Eu consegui, mas com 27 anos. Que também é uma idade boa, mas hoje em dia eu acho que eu trabalhei muito cedo, desde muito cedo, trabalhava desde 16 anos. Mas eu sempre achava que eu, ia ficar sem dinheiro, sempre esse medo, assim. Então eu fiquei mais tempo que eu acho que eu precisava ter ficado. E aí isso gerou outras coisas. Então acho que se eu pudesse dar um conselho que ia ser muito prático na minha vida, eu ia para esse caminho. Sair de casa às vezes melhora muitas relações, né? Vamos sair da adolescência. Altos gatilhos. Né? Eu achei que ia ser divertido, gente. Não, mas tô brincando, tá sendo divertido. Agora vamos aqui voltar para o presente, né? Quero saber de vocês atualmente. A gente fez todo esse processo terapêutico aqui de viagens no tempo. E eu acho que de alguma forma as perguntas talvez conectem com o que a gente falou. Mas eu quero saber de vocês agora, que vocês vão ver que é só coisa leve. Não acredito, Letícia. Não acredito também não tô acreditando muito Agora não. Sim, agora é leve. Ó. Por exemplo, a primeira pergunta. Eu quero saber de vocês quais que são os assuntos preferidos. Eu tenho uma ex, brincadeira. Amei. Eu gosto de falar muito de fofoca, gente. Eu amo fofoca. É muito bom. Mas falar de ex também é interessante, só pra gente lembrar que é bom deixar tudo no passado. Às vezes é interessante deixar a porta do inferno fechada mesmo. Opa! A gente tem que fazer um episódio de Sapa Justa de ex, né? Por que a gente não fez ainda? Vamos fazer. Eu não posso participar que eu vou ser processada se eu começar a falar. Eu também, por isso que vai participar as duas. Vamos chamar um jurídico pra ver o material depois. A Nara modifica a nossa voz, aí a gente não se identifica. A gente bota, sei lá, a voz da Maísa pra falar.
É isso. Eu vou botar o filtro da Ludmilla que tá lá no TikTok. Ah, gente, eu acho que o que eu mais gosto agora no momento é fofoca e meme. É a minha serotonina diária, assim. Pelo menos de segunda a sexta, é pegar e ver meme. E geralmente memes autodepreciativos. Mas assim, eu gosto. Eu gosto. Isso. Ontem eu morri de rir com um que era: vamos viver tudo que há de viver, vamos nos demitir. Eu ri disso igual uma idiota por horas. Mas isso é bom, isso é bom. Ai, gente, eu acho que é isso. Tem um momento que não dá pra ficar em coisas muito densas. Eu tenho um amigo que só fala de política, mas é realmente assim, é o assunto favorito dele é política. Só que aí tem vezes que eu já nem quero conversar com ele, que eu falo, hoje não. Vamos falar qualquer coisa, sei lá, de subcelebridades. Vamos falar do mundo da internet, algum meme. Deixa tudo tão mais leve. Tem momentos que a gente precisa simplesmente esquecer das seriedades da vida e ficar mais fora da realidade. Eu também acho. Até faço isso aqui no podcast. Às vezes eu faço uns temas que são densos, aí eu falo, nossa, eu preciso falar besteira, apesar que às vezes eu vou e levo para umas coisas mais. Aí achei que esse aqui era ser um dos leves, né? A gente ficou bem terapêutico dele. Mas eu acho que você faz de uma forma equilibrada. Eu acho que você equilibra bem os temas. Os últimos eu achei que foram temas que me fizeram pensar bastante, mas de repente você vai e traz, tipo, a gente aqui falando umas coisas mais pra brincar. Eu acho maneiro do jeito que você faz. Porque eu acho que eu faço até porque eu acho que somos pessoas múltiplas, né? Então a gente vai querer falar alguma coisa séria, depois vai querer falar galhofas. Então eu acho que é meio que isso. Mas até também, quando eu faço muita coisa séria, eu falo, gente, tô exausta, senão eu vou parar o podcast. E como que você faz pra, tipo, se desligar depois? Não sei fazer. Tem alguns temas que me mexem mais um pouco, assim, né? São mais intensos. Mas tem alguns que até me recarregam, assim, depois que eu gravo, apesar de serem intensos, eu falo, não, isso aqui foi tipo assim, a sensação de trabalho feito. Uhum. Mas eu falo, o próximo eu vou ter que gravar um Reclame Queer, eu vou ter que gravar uma coisa, vou chamar a gente pra gente rir aqui e tal. Aí eu acho que meio que naturalmente os temas vão sendo assim, porque eu preciso que seja assim também pra conseguir ir conversando, né? Então, Sim, com certeza. eu acho que ele vai. A forma do podcast ele vai ficando meio que orgânico nesse sentido também. O que ajuda também é o grupo do Telegram. Falo por mim. Que aí, às vezes, todo mundo comenta como que foi o episódio e tal, e aí já vem um outro assunto. É bem gostoso de ler. O grupo do Telegram do Sapa Justa, eu acho que é, assim, uma das coisas mais valiosas, né? Que é uma comunidade que a gente fez ali, eu acho. E o povo lá é muito legal, assim, tipo, a maioria, sempre, a galera ajuda demais. Vocês ouviram, né? Elas são a maioria. Ah! A maioria, gente. Não são todas. A Não! maioria. Não, eu digo a maioria porque tem gente que é muito participativa. Claro que Sim, sim. às vezes eu fico mais lendo do que participando. Eu só que talvez menos participa. É muito bom, vocês começam uns papos lá, incrível. Mas aqui voltando, que eu falei que agora só o presente tem perguntas boas. Eu queria saber também, atualmente, quais são os seus lugares preferidos. Não sei, eu tenho curtido muito uma coisa meio senhorinha, assim, que eu tenho gostado muito de ficar com as minhas plantas. Nos últimos tempos, assim, mexer com terra, sabe? Eu gosto, assim, às vezes, tipo assim, terminei de trabalhar, eu trabalho home office, terminei de trabalhar, vou no quintal, dou uma esticada nas costas, mexo nas plantinhas, fico com os cachorros, assim, né, e tal. E aí acho que eu tenho curtido muito essa vibe, assim. O meu lugar preferido atualmente é estar offline. Eu também. Eu gosto muito desses momentos mais introspectivos que eu tenho. Eu gosto muito de ficar em casa, sempre gostei. Então é um dos meus lugares favoritos. E eu gosto também de parque. Gosto de ir pra parque, Porque é isso, né, gente? São Paulo. Só tem prédio aqui. Então, às vezes é necessário encontrar um verde, encontrar algum lugar que a gente consiga sentir um mínimo de ar puro. Então eu gosto muito de ir para parque ou dar uma fugida para praia. Mas é isso, tudo que for para ficar longe de tudo, de muita gente, de muvuca, de informações, de redes sociais, eu gosto. Acho que eu também tô nessa fase. Mentira, que eu também gosto de ir pra um bar, né? Não vou ser hipócrita aqui, mas acho que pra trocar ideia com o povo, assim, gosto de ir em bar, mas eu também gosto muito da minha casa, ficar aqui com meus gatos, com a minha namorada. Gosto de receber pessoas na minha casa também. Quando vocês vierem em BH, venham aqui. E acho que também Cachoeira, que é mais perto aqui de Minas, que tem muitas aqui.
E quando eu tiver possibilidade, também gosto de ir na praia, né? Como uma boa mineira que sou, pois não tenho. Pelo menos, Letícia, você não vai na praia paulista, né? Que é ficar lá no Minhocão, do sol. Ah, eu também não faço isso não, gente. Que Mas eu isso? não falei nem pensando na Bia, só joguei no ar aqui, sabe? Não sei se é um ato de xenofobia, mas só joguei aqui Nossa, no mas é ar. muito triste isso, né? Tipo, ai, tá calor, vamos pro viaduto, né? É muito triste. Ah, mas é tipo, eu não tô aqui pra defender paulista, aquelas, Hum, mas. hum. Ah, também o povo tá tomando sol lá, o que que tem? Não tem praia, vai fazer o quê? Aqui em Belo Horizonte tem uma praça que, tipo, soltam umas águas lá, que o povo chamando de Praia da Estação. E aí, só que também é um movimento político, porque tinha um prefeito que não deixava ninguém ir lá. Aí, como forma de protesto, a galera começou a ir lá, ficar lá, pegar cadeirinha de praia. E aí virou um evento que começou como político, mas chama Praia da Estação. É bem no centro de Belo Horizonte. Aí tem toda uma história, assim, eu acho interessante, porque tem até tudo isso, assim. O povo tá tomando sol só, sei lá. As duas me olhando assim, me julgando. Ai, não, acho meio estranho, mas ok, eu entendo super o contexto. Aqui no Rio, no Parque Madureira, o prefeito colocou isso para as crianças, assim, e a galera fica. Ele fez duas, ele fez uma que é no concreto, que tem tipo uns negócios assim, tipo umas cascatas de água, e tem uma que é uma escada que desce água e tem uma terra. E as crianças adoram, assim, tipo, é bem legal a ideia, assim, ele fez aqui. Então, aqui também existe, porque no subúrbio não tem praia, né? Então, a praia da galera é essa, né? Porque às vezes, dependendo de onde tu mora, pra tu chegar na praia, 2 horas de ônibus ou metrô, o que seja, sabe? Beleza, vamos que continuar com as nossas perguntas. Tem um pouco a ver com essa última, eu queria que vocês me falassem qual que é um dia ótimo para vocês. Mas eu quero que vocês me descrevam assim, clima, tipo uma atividade, uma companhia ou não, sabe? Ah, por exemplo, um dia de sol, fazendo tal coisa, sabe? Dia de sol, dia de... Falando em praia, eu acho que pra mim seria um dia na praia com as minhas amigas e minha namorada, assim. Chegando na praia, aquele sol, mas não tão sol a ponto de ficar com insolação, igual já aconteceu comigo uma vez. Inclusive, se forem na praia, bebam água, tá? Não esqueçam, é fundamental. É ficar, tipo assim, sei lá, chegar na praia com a minha namorada, as minhas amigas, a gente senta e conversa e fica zoando até o entardecer. Eu acho que esse é um dia bom pra mim, assim, um dia, caraca, que legal. Ah, eu acho que um dia pra mim teria que ser um dia meio movimentado, né? Um dia muito bom pra mim é um dia ensolarado, eu gosto de dias ensolarados, com um calor mediano, então uns 25 graus. E aquele dia que eu acordo, consigo pelo menos dar uma corridinha no parque, tomar um café gostoso em casa, e aí depois sair para ensaiar com bloco, que eu gosto bastante disso, ou sair para tocar um samba. E aí encerrar o dia com um mozão também, ficar com a minha namorada em casa, assistindo um filme. São as românticas online. Tem que falar, né, gente? Fazer uma média aqui. Fazer uma pública, mozão. Ai, ó, eu quero o dia de vocês também, eu achei ótimo. Pra mim, um dia de sol com a possibilidade de me refrescar, porque eu não gosto de ficar passando calor. Quero sol, então vai ter que ter ou praia, ou piscina, ou cachoeira. E bem não fazendo nada mesmo, assim, aquela coisa que você fica com a minha namorada, com meus amigos, com as minhas amigas, que você fica trocando ideia, uma conversa calma, mansa, sem pressa pra nada. Eu acho que é tudo esse dia. Um dia bom sempre é aquele que a gente fica de bobeira com os amigos, né? Acho que é um dia sempre tende a ser um dia bom. E aqui, né, já tô a 500 mil perguntas para vocês, mas eu juro que já tá acabando. Eu queria saber se tem algo interessante que vocês aprenderam recentemente, tipo, ou algum aprendizado que vocês tiveram, que mais impactou vocês assim, que vocês lembram para contar pra gente. Bonsoir, je m'appelle Beatrice. E é isso, aprendi a falar um pouquinho de francês. Je parle français un peu, je parle un peu. E é isso, acho que é isso. Algo muito interessante. Ela é multitalenta demais. Gente, Amei, amei. Gente, a Bia faz tudo, Ela né? faz tudo. Eu não aprendi francês.
e nem coreano, igual a mãe da Letícia, mas eu sou um bandista, né? Eu sou um bandista já tem 1 ano, assim, e esse ano me chamaram pra entrar na Kurimba. Eu aprendi a tocar chocalho, assim, foi muito Que legal. massa! E tem sido muito legal esse processo, porque, de certa forma, é a minha retomada com a música, sabe? Que eu sempre fui uma adolescente que queria ter uma banda, que queria tocar. Eu não tenho uma banda, né? Mas eu faço parte da Kurimba do terreiro, de quando tem as giras, né? E aí a gente toca chocalho, agogô, chequerê, tipo triângulo, enfim. E aí tem sido muito legal esse processo, sabe? E isso é algo que eu fiquei feliz quando eu aprendi. Tá vendo? Falei que as perguntas iam se conectar. Eu pensei na coisa mais besta, mas que pra mim faz sentido, tá, gente? Eu aprendi recentemente que você pode aprender a assobiar. Eu achava que era uma habilidade inata, que quem sabia, sabia. E agora eu tô treinando todo dia para aprender a assobiar, que eu quero aprender a assobiar. Então eu não aprendi a assobiar, mas eu aprendi que eu posso aprender a assobiar, entendeu? Eu já ia falar para você mandar Guns N' Roses aí, Patience. Eu quero chegar a isso. Vai lá, já vou pegar meu violão aqui, peraí. Eu vou aprender a melodia. Mas ainda não sei, tô treinando, tô seguindo os tutoriais da internet. Um dia eu chego assobiando aqui pra vocês, porque eu ainda não sei. Vai ser a introdução do podcast, a Letícia Não Subindo. é? E para finalizar aqui essa maratona de perguntas, né? Eu queria saber alguma coisa que vocês ainda não fizeram, mas que vocês querem fazer muito ainda. Cara, pensando na lata, assim, eu quero conhecer Nova York. Provavelmente, eu já falei, isso é culpa da indústria cultural, pelo fato de eu ter visto Friends, pelo fato, enfim, por eu ter visto um monte de coisa, mas eu tenho muita vontade de conhecer Nova York. Eu acho que quando eu tiver a oportunidade de sair do país, que eu nunca saí do país, né? Eu quero conhecer Nova York. E é isso, assim, ver que vem na lata, assim, de frente com Letícia. Bateu, levou, tipo, pá, pá, pá. Amei, é isso aí. É desse jeito mesmo. Eu quero ver uma baleia, mas não no SeaWorld, essas coisas horríveis. Eu quero ver ela na natureza, assim, que eu acho que é um dos animais mais incríveis que existe. E eu acho que quando eu ver uma baleia, assim, eu vou sentir toda a plenitude da humanidade. Eu tô projetando toda a minha experiência de ver uma baleia. Mas meu sonho é ver uma baleia e é uma coisa que eu quero fazer. E às vezes eu fico procurando lugares no Brasil onde dá pra ver baleia. Temporada de baleia de Ubatuba, é mais perto. Mas tem também na Bahia. É isso, eu quero ver uma baleia. Que massa, que legal. Eu queria fazer um documentário. Ai, faz. Tenho tema, fiz curso de roteiro para aprender a estruturar. Só que é isso, sempre fica depois. Não vou dar ideia aqui porque eu acho que a ideia é muito boa e não quero que ninguém pegue essa ideia. Mas tem a ver com um mundinho sáfico, assim. Tem a ver, não, é totalmente isso. Fica de olho em edital aí, às vezes ajuda demais, né? Edital de cultura, né? Essas paradas assim, aproveitar que agora é o governo Janjo. Eu preciso sentar e estruturar ele, né? Deixar ele bem estruturadinho, com início e fim, e aí tentar algum edital. Mas é isso, faria isso. Amei, gente, vocês têm as melhores respostas. Bem, as minhas 500 perguntas aqui de viagem no tempo acabaram. Eu adorei que vocês embarcaram nessa maluquice comigo. Foi muito bom. Desculpa a fase da adolescência ali, mas a gente chegou onde a gente queria chegar. E a gente está se encaminhando para o final, mas antes de acabar o podcast, eu queria ir para aquele quadro que a gente tem de indicações. Já tô vendo aqui que vocês vão indicar dorama, né? Mas fiquem à vontade para fazer as indicações que vocês quiserem. Quero indicar duas coisas, pelas minhas respostas vocês vão entender um pouco, que eu tô meio obcecada em arrumar minha vida financeira. Muito, muito mesmo, assim, eu quero meio que aposentar o cartão de crédito, sabe? Usar só quando for possível. E aí, eu estou lendo um livro, que é o livro da Nath Finanças, Orçamento Sem Falhas. A Nath, quem não conhece, Nath Finanças é a oráculo de todo mundo que tem alguma dívida lá no Twitter, no antigo Twitter, que é o X agora. E, enfim, é um livro rapidinho de ler, é uma leitura bem simples. Geralmente, antes, né, eu assistia vídeos no YouTube de gente que falava, o Tesouro Direto, juros compostos e não sei o que, e eu não entendia nada. E com esse livro dela eu consigo entender, assim, ela faz uma introdução bem legal pra gente conseguir fazer as pazes com
com a nossa vida financeira, porque geralmente a gente tem um receio até de olhar a nossa conta, né, ver o dinheiro que tem lá e tal. Então ela explica muito por que a gente tem esses receios, que é um assunto que ninguém fala com a gente, né? A gente estava falando de infância, mas na infância ninguém virou pra gente e falou assim: olha, eu ganho tanto, então por conta desse dinheiro não dá pra gente fazer tal coisa, sabe? Não tem uma explicação. Geralmente é não tenho dinheiro, ponto. E segue a vida. Não tem um cuidado, né, pra introduzir a criança, né, na vida financeira e ter menos medo, né? Não ter aquele negócio, vou ficar sem dinheiro amanhã. Conseguir entender que dentro das possibilidades, o que a gente consegue fazer. Então fica esse livro de recomendação pra quem quiser. E também esse dorama que eu falei, que é o da Advogada Extraordinária, que tá disponível na Netflix. Gente, é muito legal. É sobre uma advogada que é a Woo Yeon-woo. Ela é do espectro autista e ela quebra com todos os preconceitos possíveis. Porque é isso, logo de cara falam, ela não é capaz, ela não tem que estar aqui nesse escritório. E ela foi a melhor da turma e ela vai passando por algumas coisas que vai demonstrando que ela tem mais aptidões e talentos que a gente consegue imaginar. E o hiperfoco dela são baleias. Isso não é um spoiler. Isso já aparece logo de cara. Então, quando ela pensa em baleia, tudo acontece. É muito legal. E ela fala de todos os tipos de baleias que existem. Muito massa. É uma série bem legal. Então, assistam. Me convenceu. E você, Ana? Eu tava indo lá ver como é que se pronunciava o nome da série em inglês, né? Que é All of Us Are Dead, né? E é uma série que eu tô revendo agora porque é muito foda. E é um dorama, assim, que não é só sobre um apocalipse zumbi dentro de uma escola, mas tem a ver com esse episódio que a gente tá falando de adolescência, de traumas, de enfrentamentos na adolescência, e por trás do todo aquele aspecto do zumbi, do fim de mundo, do apocalipse, tem esse aspecto também de adolescentes lidando com isso, né? Porque não é spoiler, assim, a série, existe um vírus lá, zumbi, que o professor botou num rato no laboratório da escola. Agora que o professor é esse, né? Que leva um rato com vírus zumbi pra dentro da escola e deixa no laboratório onde uma adolescente pode pegar. Isso porque, enfim, aí começa a série, aí meio que o governo coreano isola a escola e deixa as crianças, assim, os adolescentes com Deus, assim, tipo, aí agora é com vocês. É porque o dorama é isso, a Bia vai entender. Tem coisas, às vezes, muito profundas que eles têm uns diálogos, assim, muito ricos, que, às vezes, numa frase, tu fica 15 dias pensando naquela parada, né? E aí eu fico falando, caraca, maluco! E aí eu queria indicar essa série, assim, que tem a ver com o nosso tema do nosso episódio, assim, porque tem muitas questões ali por trás, tanto que eu falei, eu preciso rever, porque tem muita coisa que eu deixei passar na primeira vez que eu vi, né? E, assim, é muito foda. É bem terror, né? Gente, eu amei. Vocês me convenceram a ver dorama. Você vai amar, eu tenho certeza que você vai adorar. E eu gosto dessas coisas de zumbi também, então eu vou assistir. Ai, perfeitas em suas respostas e indicações. Eu amei. E é isso, né, gente? Eu achei que ficou muito legal. Eu agradeço vocês mais uma vez, vocês por terem topado participar e por entrarem nessa viagem comigo aqui. Foi tudo. Como sempre, muito bom ter vocês aqui como convidadas. Obrigada, eu que agradeço. Ai, gente, foi muito divertido, foi profundo. Mas foi bem legal. Mais uma vez, obrigada pelo convite. E, gente, quem quiser, vocês já sabem, tem uma ex, está disponível aí nas plataformas de podcast. Nos escutem. Ai, gente, eu adorei, é sempre bom voltar aqui, né? A Letícia tem que fazer mais coisas comigo e com a Bia. Vamos virar colunista fixa do Sapa Justa. Convidadas fixas, porque eu gosto muito da nossa dinâmica. A gente vem uma vez por mês falar de amenidades que no fundo não são amenidades e deixar a audiência com traumas. Inclusive, gente, esse podcast é um patrocínio da psicóloga. Mentira, não. Não é, não. Agradeço o convite, Letícia. Muito bom estar aqui com você, com a Bia. Quem quiser me procurar já sabe, @sapatãoamiga. Atualmente eu tô mais no Instagram, mas é isso, assim. Obrigada aí, pessoal. Perfeitas. E eu gostei dessa ideia, hein? Vamos conversar. E aí, gente, gostaram do episódio? Eu estou passando aqui só para lembrar que o Sapa Justa só é possível graças a uma parte de ouvintes que colaboram financeiramente para o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E você,
Quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse o apoia.se/sapajusta. Atualmente, damos preferências à plataforma de financiamento mensal, mas você pode apoiar pontualmente usando a chave Pix, que é o nosso e-mail, contatosapajusta@gmail.com. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. O link é t.me/podcast Sapa Justa. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa. Eu sou suspeita para falar, só que é muito boa mesmo. A gente comenta os episódios e muitas das vezes as ideias do episódio que eu gravo aqui vêm de conversa de lá. Vem fazer parte junto com a gente e vem construir esse podcast junto comigo. Apresentação, produção e pauta, Letícia Martins. Edição, Nara Nívia.